Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Bom dia, bom dia, bom dia. Graças a Deus, graças a Deus. Hoje é quinta-feira. A nossa casa, ela tem os dias programados para que falanges espirituais possam atuar no propósito de ajudar a todos nós. Na segunda-feira, o atendimento é voltado ao auxílio dos protetores espirituais. Na terça-feira, são os ciganos espirituais, como na quarta. Na quinta-feira, todo o trabalho é voltado à cura do corpo e da alma. Os irmãos de auxílio à saúde. Quem são estes? Os médicos. Sabe aqueles médicos? Médicos que realmente sabem que a medicina é um sacerdócio. E quando desencarna, continua usando da medicina em prol de auxiliar as pessoas. São estes espíritos que vêm por intermédio da mediunidade trazer as informações, a ajuda, a consulta. O que é uma consulta senão você dar ali, o nome já diz, é uma consultoria de como você deve agir para alcançar o que você quer. Neste caso, é a cura. Quando você vai ao médico, você quer uma consultoria sobre como você deve agir para alcançar a cura. Tanto que os médicos passam ali uma receita de como você deve agir. Nessa receita existe medicamentos, claro que existe. Os medicamentos são auxiliares ao seu corpo, para que o seu corpo possa combater aquele mal que está ali e que você quer vencê-lo. Assim acontece quando você passa numa consulta espiritual. O irmão espiritual, junto com toda essa equipe, primeira coisa que acontece é fazer com que você passe por um check-up, exames. Não é assim no mundo material, não é assim. Você vai na consulta e primeiro que você vai direto para um enfermeiro que vai medir o seu batimento cardíaco, a sua pressão sanguínea, vai pegar todos os dados, a sua altura, peso, para que essas informações possam ser levadas ao profissional, ao médico, certo? Não é diferente no mundo espiritual. A única diferença é que depois que você passa com o médico vai pedir alguns exames. Aí você tem que marcar esses exames, fazer os exames e trazer para o médico no retorno da consulta. No atendimento espiritual, estes exames são antecipados. Quando você está dentro de uma casa espiritual, você já passa por estes exames. Enquanto está ali sentado, como em nossa casa, é orientado as pessoas chegarem pelo menos 40 a 45 minutos antes de ficar ali, em concentração, em meditação, ouvindo a palestra, fazendo as preces, para que nesse interim a espiritualidade possa fazer todos estes exames. Por que deixar para depois se pode ser feito antes? Para que quando chegar diante do médium incorporado naquele espírito, ou aquele espírito incorporado no médium, aquele espírito possa saber da sua real necessidade e ali passar as instruções corretas. Aí você pode perguntar: Júlio, mas as casas espirituais estão fechadas e eu estou precisando de ajuda, assim, médica. Não existe barreira. Gente, a barreira é criada por nós que ainda não temos compreensão. Sabe aquilo que era impossível? Antigamente, muitas coisas que hoje é do nosso cotidiano, para algumas décadas atrás, era impossível. E hoje utilizamos. Por quê?
porque quebrou-se essa barreira de que não pode ou é impossível. O espírito ou a espiritualidade, ela pode ir à sua casa. Ela pode sim transportar todos os equipamentos que fazem estes exames para dentro do seu lar. Pode, porque, gente, por que não? Se no mundo material nós temos tecnologia como esses UTIs móveis, que são esses ônibus, essas vans, esses veículos que conseguem ali dar essa assistência à pessoa, mesmo fora do hospital, por que no mundo espiritual não teria? Então, se você está precisando, tenha certeza, há condição de a equipe espiritual ir na sua casa, montar todo este equipamento, fazer todos os exames e ali trabalhar a sua cura. Esta semana o nosso irmão Agostinho, ele vem nos falando sobre o poder da água fluidificada. Coisa que infelizmente, olha, eu digo infelizmente, porque a gente vê muitas pessoas descrentes por ser apenas uma água, mas é uma água só. Ah, uma água, o que uma água pode fazer por mim? Eu digo, te dar a vida. Tire a água da sua vida e a sua vida não existe, só isso. Então a água com os fluidos que os espíritos trazem, ela cura qualquer mal. Então, você deixa a sua garrafa com água, faz a sua oração e pede a presença espiritual para uma cirurgia, se necessário for. Isso acontece, gente. Na nossa casa temos um livro de oração. Esse livro também é usado para que você faça um pedido de visita espiritual. A equipe vai à sua casa pelo seu pedido e ali vai sim fazer essa análise da sua real necessidade. Gente, nós precisamos quebrar a barreira do impossível. A matéria, o campo material cria tantas impossibilidades. O espírito, quando está no corpo, ele fica limitado, literalmente. Mas lembre, estamos pedindo ajuda de espíritos que não têm a limitação do corpo. E eles podem nos ajudar. Creia, mas creia mesmo. E olha, tenha certeza, eles não querem mostrar o conhecimento nem a tecnologia que têm. O intuito é ajudar. Então, muitos são curados e nem percebem. Quantas doenças você vence sem mesmo ela ter se manifestado? Quantos males são vencidos quando o seu corpo está adormecido? Você já pensou nisso? Quantas vezes você foi dormir com uma determinada dor e amanhece bem? Quantas vezes isso aconteceu? Será que foi por nada? Ou foi uma ação espiritual junto a você, que é um espírito, para tratar do seu veículo corpo físico? Você já parou para pensar nisso? Então, antes de você dormir, faz a sua prece, deixa a sua garrafa com água, deixa um recipiente, deixa eu te mostrar. Aqui, um recipiente com água. Simples, a gente sempre tem. E nesse recipiente você pede, Senhor, purifique essa água, Senhor, para que esta água seja o medicamento que eu necessito. Seja verdadeiro em suas palavras e tenha certeza, Deus será verdadeiro com você, sempre, sempre, sempre. Vamos fazer a nossa prece? Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão bem que há em cada um deles. Senhor, fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade.
e que somente de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Estamos hoje, quinta-feira, falando da saúde. Então vamos passar a palavra a um espírito que dedica-se à saúde, não apenas à saúde física, mas à saúde de nossa alma, que é realmente a essência para que um corpo possa ser saudável. Preste atenção nas palavras do irmão José Roberto Alonso. Graças a Deus, encurtar distâncias do que é possível a Deus fazer por todos nós, mediante um exercício simples de fé, para poder findar dúvidas, doenças, perturbações, medos. Cabe sempre a nós trabalharmos com a verdade. Por mais difícil que possa ser aceita, toda cura começa pela reforma da alma. De todos os males em que se manifestam, esse é o primeiro ponto. Para curar uma alma, é preciso agir com sinceridade, com verdade, em tudo que nos propusermos a fazer por nós. O corpo, ele é o reflexo da alma. O que aparece no corpo está na alma. A alma é toda essa energia que anima o corpo. Só se cura o corpo quando se cura a alma. E a alma se cura com conhecimento, com amor, com disciplina, com verdade. Dentro dos parâmetros de vida que temos, utilizar-se dos meios existentes para alcançarmos essa libertação e encontrarmos a saúde necessária nos campos em que a nossa vida se encontra, para podermos seguir o caminho em paz. Toda a palavra do Cristo sempre nos ensina sobre o amor que temos pela vida, por tudo que fazemos. E às vezes nós nos esquecemos que a maior de todas as criações de Deus não é amada por nós. Não amamos os nossos semelhantes. Às vezes amamos os objetos, as paredes, as casas, o ouro, a prata, o título que temos, e olhamos ao nosso lado e vemos um ser humano em seu processo de evolução, que talvez não tenha o mesmo conhecimento do que nós,
e que age instintamente para poder se defender. Todo animal acuado se torna agressivo. Todo ser humano, quando está sem saber o que fazer, como fazer, para se defender, usa os meios instintivos que tem e às vezes se tornam agressivos até com seu próprio tratador. Deus, esse amor que cuida de todos nós por igual, nos ensina a importância de sermos como Cristo o é. Olharmos os nossos semelhantes com o mesmo amor que gostaríamos que olhassem por nós. Do mesmo jeito que pedimos para que o Cristo tenha misericórdia de nós, às vezes não conseguimos ter misericórdia para com aqueles que não são iguais a nós. Às vezes nos achamos melhores, porque sabemos mais, porque temos mais. Essas coisas vão causando problemas invisíveis dentro de nós. E a nossa vida, nosso corpo, a nossa mente, ela vai retratando justamente esses instintos que temos. E isso vai potencializando o nosso organismo. O corpo vai absorvendo essas vibrações que às vezes que achamos que somos melhores, mas não nos lembramos que somente achamos isso pelo grau de conhecimento que temos, que nem sempre é o ideal para as coisas que desejamos. A cura, ela vai se processando, não de uma forma lenta. A cura em si, ela é muito rápida. Basta que essa rapidez de sentimentos que temos seja aplicada em nós mesmos. Tratarmos uns aos outros como gostaríamos de assim o ser. Amar uns aos outros como gostaríamos de sermos amados também. A cura começa com uma prece sincera, uma limpeza de mente e coração sinceros, uma reorganização na vida, uma disciplina, mudarmos alguns hábitos que temos. Aí a cura vai para o prato, os alimentos que ingerimos, a água que bebemos. Diante da paz que vamos alcançando, logicamente, o nosso corpo vai reagindo pelas mudanças que nós nos propusemos a fazer e fazemos. Ninguém precisa ter medo de viver. A vida é eterna. E os quadros da vida, as épocas da vida, os ciclos etários vão refletindo tudo o que somos, o que estamos, o que seremos, diante de tudo o que fazemos. Dentro de uma lógica natural, de causa e efeito, a ação dos fluidos provoca uma reação nos corpos. E essa ação contínua, consequentemente, mudará e retirará as reações negativas, porque os fluidos vão agindo sensivelmente à vibração de cada um.
a concordância que cada um se dá das mudanças que precisam fazer. Tudo cura, todas as coisas curam, toda forma de curar é saudável. Basta que acreditemos nessa qualidade de cura, que ela vem do visível, vem do invisível, vem pela ação de irmãos encarnados, desencarnados, vem pela ação da Mãe Natureza, da Mãe Água, do ar, da luz, do calor. A cura, na verdade, está dentro de cada um. Basta você querer. E após curar-se, manter as mudanças que você se prometeu fazer, para você manter seu estado de espírito ativo, ressaltando sempre a importância que você dá à vida que tem e à vida que você quer ter. As coisas são simples, requerem apenas uma ordem, requerem uma disciplina natural, como o sol, que nasce todos os dias, vai nos aquecendo ao longo do dia, depois vem a noite, para termos consciência da importância do repouso, do recolhimento. Assim é a vida e a saúde para todos nós. Tenhamos uma boa tarde. Obrigado, meu irmão, obrigado, obrigado. A cura começa com uma prece, sem dúvida nenhuma. Obrigado, meu irmão José Roberto Alonso. Então, eu repito, se você quer uma cirurgia espiritual, um atendimento espiritual, antes de dormir diariamente, faça sua prece, deixe a garrafa com água e peça a presença dos irmãos espirituais, que eles irão junto com você. O corpo vai estar dormindo, mas você é o espírito que anima esse corpo. Enquanto ele está ali, anestesiado pelo sono, você com a equipe espiritual irão trabalhar juntos para curar aquele mal. Mas em primeiro lugar, não esqueça de curar os males dos remorsos, das mágoas, das angústias, tristezas, sabe, o mal da revolta. Tira isso do teu coração, tá bom? Agora, Paulo de Moraes, é com você. Na leitura do prefácio de Os Quatro Evangelhos, chegamos agora ao trecho que tem o subtítulo do caráter e da importância da revelação como abridora da fase teológica, sua oportunidade manifesta e incontestável. Resposta ao artigo de Allan Kardec, artigo este publicado na Revista Espírita de junho de 1867. Os quatro evangelhos, explicados em espírito e em verdade pelos evangelistas, com a assistência dos apóstolos e de Moisés, têm a pretensão de concorrer para o apaziguamento do moderno conflito entre a religião e a ciência, ou entre a ciência e a religião, explicando racionalmente o que é a encarnação do Cristo na Terra, de um modo acorde com a ciência e que afasta a eterna questão do milagre por obra do Espírito Santo. Em 1861, Rostand foi espontaneamente escolhido para começar a obra teológica, cuja fase importante lhe coube abrir, mas que não encerra. Ele diz: abrir, não esqueçamos esta palavra.
pondo em ordem as revelações recebidas a partir do mês de dezembro de 1861 até ao de maio de 1865. Em 1866, publicou, na França, os 3 volumes dos 4 Evangelhos e ofereceu um exemplar a Allan Kardec, que na sua revista, em junho de 1867, apreciou a obra pela seguinte maneira: Notícias bibliográficas. Os Evangelhos explicados pelo Sr. Roustan. Abre aspas para a palavra de Allan Kardec. Esta obra compreende a explicação e a interpretação dos Evangelhos, artigo por artigo, com o auxílio de comunicações ditadas pelos Espíritos. É um trabalho considerável e que tem, para os espíritas, o mérito de não estar em contradição por qualquer de seus pontos com a doutrina ensinada no Livro dos Espíritos e no dos Médiuns. As partes correspondentes às de que tratamos no Evangelho segundo o Espiritismo o são num sentido análogo. Aliás, como nos circunscrevemos às máximas morais, que com raras exceções são geralmente claras, elas não poderiam ser interpretadas de maneiras diversas. Por isso mesmo, jamais fizeram objeto das controvérsias religiosas. Essa a razão que nos levou a começar por aí, a fim de sermos aceitos sem contestação, aguardando relativamente ao mais que a opinião geral se encontrasse familiarizada com a ideia espírita. O autor desta nova obra julgou dever seguir outra orientação. Em lugar de proceder gradativamente, quis de um salto atingir o fim. Assim é que tratou de certas questões que ainda não julgáramos oportuno abordar e a respeito das quais, portanto, lhe deixamos a responsabilidade, assim como aos espíritos que as comentaram. Consequente com o nosso princípio, que consiste em regular a nossa marcha pelo desenvolvimento da opinião, não daremos, até nova ordem, a essas teorias, nem aprovação, nem desaprovação, confiando ao tempo o encargo de as sancionar ou contraditar. Convém, pois, considerar tais explicações como opiniões pessoais dos espíritos que as formularam, opiniões que podem ser justas ou falsas, que em todo caso precisam da sanção da apreciação universal e até confirmação mais ampla, não devem ser tidas como parte integrante da doutrina espírita. Quando explanarmos estas questões, faloemos terminantemente. É que então teremos colecionado documentos bastante numerosos nos ensinos dados de todas as partes pelos espíritos, de modo a podermos falar afirmativamente, certo de estarmos acorde com a maioria. Assim procedemos sempre que se cogitou de formular um princípio capital. Já o dissemos 100 vezes. Para nós, a opinião de um espírito, qualquer que seja o nome com que se apresente, só tem o valor de uma opinião individual. O nosso critério reside na concordância universal, corroborada por uma rigorosa lógica, no tocante àquilo que não possamos verificar pelos nossos próprios olhos. De que serviria darmos prematuramente uma doutrina como verdade absoluta, se mais tarde ela pode vir a ser combatida pela generalidade dos espíritos? Dissemos acima que o livro do Sr. Roustan não se afasta dos princípios exarados no Livro dos Espíritos e no dos Médiuns.
As nossas observações, por conseguinte, entendem com a aplicação desses mesmos princípios à interpretação de certos fatos. É assim, por exemplo, que aquele livro dá ao Cristo, em vez de um corpo carnal, um corpo fluídico concretizado, com todas as aparências da materialidade, e dele faz um agênere. Aos olhos dos homens, que então não lhe teriam podido compreender a natureza espiritual, ele teve que passar na aparência, palavra esta que incessantemente se repete no curso inteiro da obra, por estritamente necessário, houvera reduzido a obra a 2 ou mesmo a um só volume, ela ganhara em popularidade. Assinado Allan Kardec. Obrigado, meu irmão Paulo de Moraes, obrigado. Toda essa dedicação sua, trazer essa leitura que enriquece a todos nós. Obrigado e agradeço a você que está sempre mandando essas mensagens estas que nós colocamos aqui no rodapé, para que estimule outras pessoas também buscarem o conhecimento espiritual, que traz maior condição de você enfrentar as situações. Quando você sabe que é um ser eterno, você tem muito mais segurança e estabilidade para lidar com esse fenômeno chamado morte, coisa que hoje as pessoas estão tão temerosas. Então, agradeço a sua presença, o seu depoimento. Amanhã estaremos de volta. Forte abraço. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.